Bom dia, Tabuleiro do Norte, bom dia, região. Repórter Emanuel Freitas, programa Luiz Lopes com o Povo, Sistema Progresso de Comunicações. E nesta quinta-feira, estamos aqui no Torrão Sempre Amado, Tabuleiro de Belo Passado, mas hoje, para debater sobre o futuro político da terra do caminhoneiro. Entrevistamos com exclusividade o ex-vereador, ex-vice-prefeito e ex-prefeito da terra do caminhão, Edinardo. Ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória política e, claro, sobre os planos para o futuro. Afinal, os políticos são personagens ativos e protagonistas do processo social. Edinardo, prazer ser recebido aqui na sua residência. Bom dia, obrigado pela acolhida. Edinardo, seu slogan sempre foi governando com o povo. Nesses momentos que o Edinardo ficou um pouco mais afastado do protagonismo, ficou mais nos bastidores, como é que foi esse sentimento de ficar longe daquilo que o Edinardo faz melhor, que é a política partidária, que é a coisa pública? Bom dia. Bom dia, Emanuel, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação, né, de receber você aqui no nosso Torrão Natal, de ter esse privilégio de ter a sua visita aqui em Tabuleiro do Norte. E não podia ser diferente, né? Tomar um cafezinho com a gente, bater um papo. Isso é motivo de muito... Um abraço também ao nosso amigo Luiz Lopes. Um abraço aqui do seu amigo Luiz Lopes. E que o programa de vocês tem sido um programa de muita audiência aqui na região Jaguaribanda. E como você bem falou, Manuel, eu fiquei fora do processo eleitoral, mas não fiquei fora do processo do povo. Sempre estive conversando com o povo, participando com o povo. Essa é sempre a minha meta, de atender o povo naquilo que está no alcance da gente e deixando as coisas acontecer. O futuro a Deus pertence. Eu toda a vida nunca pensei de ser vereador, fui, nunca pensei de ser vice-prefeito, fui, nunca pensei de ser prefeito, fui. Então deixo Deus conduzir as coisas. Deus faz a parte que cabe a Ele e o resto a gente corre atrás para fazer a parte que cabe a gente. Com muita humildade, com os pés no chão, né? Eu tive o privilégio de ser vereador, vice-prefeito, prefeito por 2 vezes. Tive o privilégio de contribuir para que fizesse o sucessor. Tive o privilégio para que na primeira gestão de Hiltz ele também pudesse estar governando o município. Uma pequena ajuda que com certeza eu acho que foi importante, como é importante para qualquer pessoa, quando tem um apoio eu sempre digo que todo mundo tem um apoiozinho político. Ele tem 3 votos, tem 5, tem 10, tem 50. E a gente, com muita humildade, com aquela meia dúziazinha de votos, a gente sempre contribui para que os desejos daqueles que estão vindo, os novatos políticos, a gente dá a nossa contribuição. Ok. Edinardo, você escreveu páginas importantes da Enciclopédia Política do Vale do Jaguaribe naquele episódio que ficou conhecido de 1 tostão contra 1 milhão. O que o Edinardo aprendeu de lá para cá? O que o Edinardo amadureceu em consciência política de 2005 para cá, Edinardo? O tempo vai, automaticamente, a gente vai aprendendo, vendo os erros, vendo os acertos, né? E ouvindo o povo, ouvindo os amigos, né? E a gente muito sabiamente, em 2000, né? Nós enfrentamos uma campanha muito delicada, com muito pouco recurso. Mas eu sempre costumo dizer, Emanuel, que quem decide a eleição, o dinheiro é importante, mas quem decide é o povo, né? Eu me recordo que uma vez, Manel de Castro, governador, e Isaías Castro perdeu a eleição em Morada Nova. Para você ver que quando o povo quer dar uma resposta, em retribuição ao não entender, a não ouvir o povo é quem decide. E eu sempre tenho pautado muito essa questão. Quando eu abordo que eu poderia ser um vereador, poderia ser um candidato a vice, ou poderia ser um candidato a prefeito, ou também não serei candidato a nada, poderei votar em qualquer pessoa, apoiar qualquer pessoa. Então, a gente deixa aberto para a decisão do povo, ouvindo o povo, os amigos, né? E, na medida do possível, fazer o que for melhor, a escolha, a tendência que for melhor para o município de Tabuleiro do Norte. Ok. Edinardo, Partido dos Trabalhadores. O PT de hoje é bem diferente daquele do passado. Mas o Edinardo tem um sentimento que carregou nas costas durante 8 anos
o então vice-prefeito, que depois se tornou prefeito, e ele pagou a ajuda com ingratidão. Qual é o sentimento que o Ednardo tem hoje em relação ao PT, em relação ao ex-vice-prefeito e ex-prefeito Marcondes Moreira? O que passou, passou. O Ednardo está acima dessa linha do padrão que retalha, o Ednardo perdoou. Qual é o sentimento hoje do Ednardo em relação ao PT de Tabuleiro? Não, Emanuel, em relação ao PT de Tabuleiro, pelo contrário, eu tive sempre uma boa relação. Nós tivemos uma primeira candidatura em 2000 com o saudoso Manuel da Gangorrinha, depois tivemos com o prefeito, o ex-prefeito Marcondes em 2004, depois fomos para a reeleição em 2008. Em 2012 tivemos o privilégio de contribuir para a eleição de Marcondes. Em 2016 não, houve um contratempo, né? Mas isso faz parte da política. Em política você não pode guardar mágoa. Dizia Gonzaga Mota, a política é dinâmica. Então, com certeza o PT foi importante na minha carreira política, né? Porque pelo menos no processo, e naquele momento, se o PT não estivesse junto com a gente não teria tido o sucesso que teve, no momento que a gestão do presidente Lula estava excelente, o PT estava num momento muito oportuno, e o trabalho de parceria, quando muitos achavam que eu não iria votar em Marcondes, e não tinha esse compromisso de dizer que tinha que votar em Marcondes, ele ia ser meu candidato, mas eu achei por obrigação, por gratidão, né? Porque uma das coisas que eu prezo muito na vida pública é a gratidão. Essa eu não abro mão, de ser correto, de cumprir com aquilo que você tem a determinação, né? Na eleição passada você sabe muito bem que houve um contratempo em relação ao nome de Luceudo para vice, mas porque não houve um diálogo, uma conversa profunda, né? Porque se tivesse dito que poderia só ser, eu já tinha entendido o recado, mas repassaram sempre que não tinha essa possibilidade. Faltou articulação, Edna? Não é nem articulação, faltou um respeito de se falar, né? Porque, Emanuel, é muito bom quando você diz assim, rapaz, nós somos parceiro e eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Né? Ou então eu quero fazer, né? Ou o que você quer fazer, o que você vai fazer, se você compartilhar, a gente compreende muito mais do que você chegar de último. Aí houve um contratempo por outras situações que o povo de Tabuleiro conhece, e aí isso causou quando fecharam a chapa, eu não poderia voltar mais minha palavra atrás, né? Se eu disser a você que aqui, todo mundo aqui na minha casa, os familiares, eu acho que 98% votaram no prefeito Hilton. Agora eu, Ednardo, votei no 15, votei no MDB, o voto foi nulo, eu até pensei que apareceu a foto de alguém, mas foi nulo, né? Mas para a questão de honrar com aquilo que eu prezo, naquilo que eu prezo, que o povo tabuleiro conhece a Ednardo pelo um fator de quando diz eu faço, pode deixar que eu resolvo, a pessoa pode ficar tranquila. É difícil eu dizer que posso fazer tudo, mas aquilo que eu me comprometo eu procuro sempre honrar. Ednardo, falando ainda de PT, não é segredo que a deputada Juliana Lucena vem fazendo um trabalho de construção de alianças em Tabuleiro do Norte. Em algum momento já surgiu a oportunidade de conversar com a deputada, já surgiu um convite, já surgiu uma distensão com a herdeira do Grupo Lucena de Limoeiro. Como é que está essa situação, ou até o momento não houve nenhum diálogo com a deputada? Até o momento não houve, mas estamos abertos para conversar com a deputada, com as pessoas que queiram fazer parte do bem-estar de Tabuleiro do Norte, né? Nós sabemos que o PT é uma base forte em Tabuleiro, é um partido que teve sempre uma história, um trabalho muito grande, né? Principalmente na parte sindical, e aí a gente procuramos sempre trabalhar em conjunto em bem da população, e nós estamos abertos para falar com qualquer pessoa, e eu não tenho dúvida que a deputada Juliana está pensando no bem-estar da região jaguaribana. Então, num processo, seja ele qual for, que a deputada queira falar comigo em benefício de Tabuleiro do Norte, principalmente, é lógico que a gente quer um trabalho na região, mas principalmente Tabuleiro do Norte, estamos abertos com ela ou com qualquer pessoa que queira fazer o bem ao nosso município. Ok, Ednardo, essa não podia ficar de fora. A sua gestão tinha lideranças muito fortes. A vereadora Lindalva, o Marcos Aurélio, Chico Hilário, Paulo Maciel, a Chaguinha e outros ícones de Tabuleiro. Como é que está hoje o relacionamento com essas pessoas? O vínculo político ainda existe
Como é que está o relacionamento com essas pessoas que o Ednardo tanto ajudou no passado? As pessoas que eu tenho uma aproximação muito grande, e você sabe, Manuel, que por questões de mudanças eleitorais, acabou a coligação proporcional para vereador. E isso houve um desgaste muito grande para alguns partidos. No nosso caso, o MDB foi muito prejudicado, porque o meu sobrinho, Bruno, teve que sair do MDB para ser candidato do PP. Por quê? Porque sozinho ele não ia para lugar nenhum. O esvaziamento da legenda. Perfeitamente, porque se não tivesse havido a mudança eleitoral, com certeza o MDB tivesse aí com 2 ou 3 candidatos a vereador. Mas por conta disso, e compreendendo a situação de cada um, a gente ouve essa mais politicamente com todos eles e mais alguns, a gente tem uma aproximação, um contato muito bom, né? O importante, Emanuel, que eu quero deixar claro, é que o nome de Ednardo, ele está propício para qualquer situação, né? Eu sempre gosto de frisar e torno a repetir. Poderei ser candidato a vereador, poderei ser candidato a vice-prefeito, poderei ser candidato a prefeito e também voto e trabalho para quem aquilo for determinado com a conjuntura discutida, ouvindo o povo, para que a gente possa escolher o melhor para Tabuleiro do Norte. Ok. Por falar em elegibilidade, Ednardo, o povão sempre tem essa dúvida. Fulano pode, fulano não pode, está elegível, não está. E aí, Ednardo, nos anos anteriores, você inclusive me concedeu entrevistas em emissoras de rádio para explicar a situação da tecnia lá que envolveu seu nome no TCE. Hoje, Ednardo, na data de hoje, na manhã desta quinta-feira, o Ednardo está elegível, tem as certidões, pode registrar candidatura. Como é que está a situação jurídica e eleitoral do Ednardo hoje? Graças a Deus, Emanuel, eu sempre digo que Deus é que tem que fazer aquilo que ele achar que é melhor para todos. E o governo, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a lei e Bolsonaro sancionou essa lei. E isso não foi beneficiado só minha pessoa, não. Foi muitos prefeitos no Brasil. Porque o que é que acontece? Muitos prefeitos no Brasil deve ter acontecido o que aconteceu comigo, né? De ter sido desaprovado uma conta sem ter sido devolvido recursos, de ter dado prejuízo ao horário público. E isso deixou com que a gente não pudesse ser candidato. E aí houve um entendimento que cada caso é um caso. Quer dizer que agora toda conta desaprovada pode... Não. Na minha situação, eu não tive direito de resposta. É um fato importantíssimo. Os motivos da desaprovação é outro fato, né? Então, cada situação é uma situação. Então, eu fui chamado a Fortaleza pelos assessores jurídicos, que trabalhou sempre com a gente, e ele me disse que está preparado para ser candidato. Eu digo, não, mas eu não, com a nova lei que saiu aí. Então, por que eu estou fazendo questão de passar para o povo isso? Para que a gente possa, né, dar mais energia, dar mais opção para que o povo escolha o que for melhor para Tabuleiro do Norte, né? Eu, graças a Deus, eu acho que, para mim, tanto faz ser candidato a B, a C, como não ser candidato a nada. Então, assim, eu deixo as coisas acontecer. Na minha vida pública, eu nunca pensei de ser vereador, como eu sempre comento, e fui. Eu nunca pensei de ser vice, e fui. Nunca pensei de ser prefeito, e tive o privilégio de ser prefeito por 8 anos do município de Tabuleiro do Norte. E assim na minha carreira política, eu sempre gosto de escutar, analisar, ver o fator importante, o que não é, o que é melhor para o município, e a gente vai fazendo essa costura de muita humildade, né? Com respeito aos amigos, aos aliados, e aí deixando as coisas acontecer. Ok, Ednardo, as nossas entrevistas são conhecidas por fazer as perguntas que o povão tem vontade de fazer. Eu deixo até o espaço para você fazer até um desabafo se quiser. Na opinião do Ednardo, foi manobra palaciana, foi jogada política para tirar o Ednardo da mesa, ou foi simplesmente a vontade do destino? Qual é a opinião do Ednardo sobre a questão de terem lhe tornado inelegível daquele episódio, de terem tirado seus direitos políticos?
Eu comento sempre, Emanuel, quando eu perdi a eleição em 2000, né, minha mãe de saudosa memória dizia, bem que eu queria que você fosse candidato a vereador. E eu dizia para ela que o importante foi eu ter sido candidato a prefeito, porque Deus me deu aquele privilégio de ser candidato. Agora, quem tinha que correr atrás do voto, fazer o que tinha que ser feito, sou eu. Então, se nesse processo aconteceu esse percurso, aconteceu isso ou aquilo, eu sempre costumo dizer que às vezes Deus faz uma coisa, acontece uma coisa ali, você se raiva, acha que acabou, é porque alguma coisa está ali te protegendo, alguma coisa está... Então eu levo mais pelo lado da vontade de Deus. Então se houve o que houve, vamos esquecer, a política você sabe, se você for guardar rancor, você não sai para lugar nenhum. Então... não tenho, em momento algum, até porque, Emanuel, numa conversa que estive com o Dr. Hilton e algumas pessoas ligadas a ele me perguntava qual era a possibilidade de se resolver essa situação, de voltar essas contas novamente para a Câmara, para ver. Falei com alguns vereadores, os que eu falei, todos estavam propícios a rever essa situação, né? E aí eu fiquei muito grato. Aproveito até a oportunidade para agradecer a cada um que eu conversei, que se propôs, né? Mas, como eu lhe disse, Deus é tão generoso que veio essa outra possibilidade, que não houve a necessidade da boa vontade dos vereadores que aí estão e do prefeito também, que me propôs, me deu, me alertou, né, para que eu fizesse essa situação. Então, deixa aqui bem à vontade, né? Eu fico feliz, porque um dos objetivos maior era que na minha história, no meu currículo político, não tivesse acontecido isso, não é nem por questões de ser candidato ou deixar de ser. Na história política, você dizer assim, rapaz, houve uma conta desaprovada, aí você, por mais que você não tenha vaidade, isso machuca um pouco o sentimento da gente, né? Mas... se não foi corrigido de uma maneira, Deus corrigiu de outra, né? Então eu deixo a critério do mestre lá de cima, que ele é quem sabe fazer as coisas melhor. Ok, Edinardo, você acabou de falar sobre conversa com o Dr. Hilton. Como é que está o alinhamento com o chefe do executivo hoje? Permanece no grupo? Tem conversado com o gestor? Estão afastados? Como é que está a convivência política com o prefeito Hilton, que você mesmo ajudou a eleger lá em 2016? Boa. Recentemente tive uma conversa muito boa com ele, né? Um grupo muito grande, né? Um grupo muito amplo, e eu tenho certeza que Deus vai iluminar o raciocínio, a cabeça dele, para na hora que ele for tomar suas decisões, que tome da melhor maneira possível, né? A gente faz parte da gestão nessa eleição de Hilton agora de 2020. Nem tanto, mano, eu não participei por conta do impasse que houve, mas de 2016, eu acho que eu dei uma contribuição muito grande, porque nós com o PMDB viemos com o vice-prefeito João Arthur, com 5 vereadores, viemos com um trabalho, né, muito grande e que com certeza contribuiu, demos uma pequena contribuição para que ele chegasse ao seu primeiro mandato. E aí, de lá para cá, nós vemos tendo essa parceria, e vamos aguardar, ver quais as decisões, como é que vai ser traçado ele eu disse a ele, tem que ter muita habilidade, né? Porque um grupo grande, você sabe que as coisas ficam mais delicadas, mas vamos aguardar, ver o que Deus ilumine para que ele tome a melhor decisão possível. Ok, Edinardo, para encerrar, navio sem capitão costuma afundar. E o MDB no estado do Ceará está sem uma liderança altiva. O Eunício deu aquela mergulhada, vem saindo agora, ali alfinetando o José Guimarães, mas o Edinardo sempre foi do MDB histórico, o MDB histórico do estado do Ceará e do Vale do Jaguaribe. Como é que fica esse futuro do MDB? E a renovação, Edinardo, como é que está o pensamento de trazer novas lideranças para o MDB, de reestruturar, não é, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro em Tabuleiro do Norte? O Edinardo continuaria à frente, sendo presidente, ou criaria uma nova liderança para trazer a juventude, para trazer os novos movimentos sociais do século XXI? Como é que está esse pensamento da estratégia de renascimento do MDB em Tabuleiro, Edinardo? Emanuel, teve agora até a convenção recentemente do MDB em Fortaleza, e eu não fui porque
nós estamos aqui com a comissão provisória vencida. Então eu não poderia votar, né? Mas estou pensando de procurar o presidente Eunício Oliveira para a gente debater sobre a história do MDB em Tabuleiro do Norte, se existe da parte dele para que a gente possa fortalecer o partido. Vamos priorizar, lógico, a gente vai priorizar o MDB, porque foi um partido que historicamente é o partido que eu me filiei a primeira vez e estou até hoje, né? E a gente procurar fazer um trabalho para que a gente fortaleça o PMDB como o povo de Tabuleiro gosta, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas mais antigas, elas têm uma profunda admiração pelo partido, e isso é muito importante. Então, irei sim, no momento oportuno, eu não estou apressado por nada, né? No momento certo, na hora certa, vou procurar o presidente. Diz o ditado que depois que o homem vira avô, o tempo para, né, Ednardo? Perfeitamente. Avô, pensa num negócio gostoso, viu? Porque a gente já amanhece o dia com o neto já brincando e a gente só tem que agradecer a Deus, né? A gente amadurece muito, porque a gente, o amor de avô é amor dobrado, né? Porque eu acho que o dobro do amor do filho, porque principalmente o meu, né? Porque é o primeiro neto. Então, primeiro sempre a gente tem aquele carinho especial, né? E aí, Emanuel, a gente com certeza iremos conversar com o presidente do MDB, procurar ele para saber como é que ele quer trabalhar, como é que ele está pensando, né? Senão a gente vai tomar a decisão que o futuro a Deus pertence. Ednardo, a última, e eu deixo o espaço aberto para as suas considerações finais. Lá em 2000, o Ednardo se identificava como o jovem Ednardo. Certa vez o seu Luiz Gonzaga disse que o meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. E hoje, como é que o Ednardo se identifica? Já não é mais tão jovem Ednardo? Jovem, eu ainda me considero, né? Porque com 55 anos, vou completar dia 14 de junho agora, 56, mas com muito cuidado, né, mano? Eu sempre procuro pedalar, caminhar, né? Alimentação razoável, né? E se a gente não se cuidar, né? E aquela história de menino, né? O menino não dá mais, porque a idade já está mais avançada, né? Mas de uma coisa a gente tem certeza, do dever cumprido, né? Eu sou uma pessoa que agradeço a Deus todo santo dia, porque saí de onde eu saí, né? De um balcão da padaria, que eu tenho o privilégio, trabalhei mais de 20 anos, né? Na padaria Santo Antônio e vendendo bolacha aí no meio do mundo, e teve o privilégio de ser vereador, ser vice-prefeito, ser prefeito. Isso é muito, muito grandioso para um ser humano, né? Porque aí a gente mostra do bem que o povo quer para a gente. Emanuel, assim, essa questão de poder ser candidato, uma das coisas que mais está me deixando feliz é o povo. O povo é de nada, pai, que bom que agora você pode ser candidato. O pessoal não pergunta nem o que é ser candidato, qual é a candidatura, se é isso, é aquilo. É logo, assim, feliz por a gente estar no processo eleitoral novamente, né? Então isso engrandece a gente fica muito feliz. E eu agradeço todo santo dia a Deus e o povo de Tabuleiro do Norte, que sempre tem proporcionado para mim muitas alegrias, né? Eu costumo dizer, meu Deus, não, quando for no próximo ano, pai Ednardo não saiu candidato a nada. Para mim não tem frustração nenhuma. Para mim é porque eu sempre digo que a gente tem que aceitar tudo que Deus determina. Às vezes a gente quer teimar, quer insistir, e aí as coisas dão errado, e aí a gente não quer aceitar, né? Tem que ouvir. Primeiro, Deus abriu o caminho. E segundo, escutar o povo, né? Jamais eu vou tomar alguma atitude, fazer alguma coisa que eu vá prejudicar o povo ou que vá prejudicar meus amigos. A gente tem que ouvir para fazer o bem-estar para o povo de Tabuleiro e para os amigos não se prejudicar. Você não pode aventurar qualquer candidatura, Emanuel, seja ela a de vereador, de vice-prefeito ou de prefeito, aventurando por aventurar. Não, eu quero, e depois poder pelo poder. E você botar, né, a família e os amigos em sacrifício. Jamais eu farei isso. Ok, Ednardo, muito obrigado pelas suas declarações. Seja bem-vindo de volta àquilo que você faz de melhor, que é fazer política. Desejamos toda sorte e boa ventura nas novas empreitadas do Sim Jovem Ednardo. Agradeço a você, Emanuel,
Um abraço aí novamente para nosso amigo Luiz Lopes e dizer que o futuro a Deus pertence, né? Nós estamos abertos aqui para conduzir aquilo que Deus abriu o caminho e a gente escutar e ouvir o povo. Serei um eterno ouvinte do povo. Um abraço a você, Manuel, e todos os ouvintes da emissora e especialmente o povo de Taboleiro do Norte. Ok. Repórter Emanuel Freitas, Sistema Progresso de Comunicações, Luiz Lopes com o povo.